A vida espiritual não é uma teoria distante, nem uma coleção de rituais desconectados. É uma jornada diária, real, onde cada passo dado ao lado de Deus transforma a nossa história. Quando falamos sobre caminhar na luz, estamos falando sobre viver cada momento na presença daquele que é a própria luz. Desde o princípio, Deus sempre desejou caminhar com o homem. No Jardim do Éden, a presença do Senhor se manifestava ao entardecer, e Adão e Eva podiam ouvir o som suave do Senhor passeando entre eles. Esse foi o projeto original: intimidade. Mas o pecado rompeu essa comunhão. E desde então, a humanidade passou a andar em meio à escuridão do engano, da dor e da confusão. Mas a luz não se apagou. Deus, em seu amor infinito, preparou um caminho de restauração. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para ser essa luz resplandecente que dissipa as trevas. Como o apóstolo João escreveu: "Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a venceram." João 1, 4 e 5. Perceba, a luz de Deus não é apenas um conceito bonito, é uma força ativa, poderosa, invencível. Mesmo quando o mundo parece mergulhado em crises, quando o medo tenta dominar o coração, ou quando as incertezas do amanhã parecem nos abalar, a luz de Cristo permanece firme, brilhando com esperança, consolo e direção. É exatamente nesse ponto que o nosso encontro diário com Deus se torna essencial. Não estamos falando de uma religiosidade fria, mas de um relacionamento vivo, íntimo e constante. É abrir os olhos a cada manhã e dizer: "Senhor, eis-me aqui, caminha comigo hoje." Cada dia vivido na presença de Deus é uma oportunidade de aprender, crescer e ser transformado. A palavra do Senhor torna-se o mapa seguro que orienta os passos, revelando o que precisamos mudar, encorajando-nos nas batalhas e nos lembrando de quem somos nele. O próprio Jesus nos faz um convite diário: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Mateus 11, 28. Neste chamado, não há exigência de perfeição, mas sim de entrega. O caminho de luz não é isento de dificuldades. Haverá vales de sombra, tempestades inesperadas e adversidades que tentarão obscurecer a visão. Mas quem caminha com Deus nunca está perdido. Mesmo nas madrugadas mais escuras, o brilho de sua presença permanece como farol seguro. Hoje é o primeiro passo dessa jornada. O primeiro passo de um compromisso renovado, o primeiro passo de um coração que anseia por mais de Deus. Não importa como tem sido ontem, o que conta é o agora, este novo encontro diário com o Senhor. Ele está aqui, Ele espera por você. E ao longo destes dias, caminharemos juntos neste caminho de luz, permitindo que cada mensagem, cada reflexão e cada versículo aqueça o nosso coração e fortaleça a nossa fé. Ao longo da jornada cristã, aprendemos que não basta apenas saber que Deus existe. É necessário viver sob a influência diária da sua presença. Existe uma enorme diferença entre conhecer a teoria e experimentar a realidade viva do Senhor em cada área da nossa vida. Moisés, o grande líder de Israel, entendeu profundamente essa necessidade. No deserto, diante de tantos desafios, ele clamou ao Senhor com uma súplica que ecoa até hoje em nossos corações: "Se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui." Essa declaração de Moisés revela uma verdade fundamental. Não basta seguir em frente sem Deus. Muitas vezes, somos tentados a planejar, sonhar e agir, confiando em nossas próprias forças, inteligência e recursos. Mas o verdadeiro sucesso espiritual não está na capacidade humana, e sim na dependência contínua da presença divina. A presença de Deus traz paz em meio às tempestades, sabedoria diante das decisões, consolo nas perdas e força nas batalhas.
Não se trata apenas de uma companhia distante, mas de uma atuação constante, real e transformadora. Quando Ele está conosco, mesmo os desertos mais áridos florescem. Isaías profetizou com palavras carregadas de esperança. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Observe, não é uma promessa de ausência de lutas, mas de uma companhia fiel durante todas as adversidades. É nesse contexto que o caminho de luz ganha significado pleno. Não estamos falando de uma vida sem desafios, mas de uma jornada onde o brilho da presença de Deus nos sustenta. Contudo, é preciso vigilância. Em meio à correria, aos compromissos e às pressões diárias, corremos o risco de nos distrairmos e perdermos a sensibilidade espiritual. Muitas vezes, somos engolidos por preocupações, ocupações e até mesmo pelo ativismo religioso vazio, esquecendo do essencial, a intimidade com o Pai. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, buscava diariamente momentos a sós com o Pai. Em Marcos 1:35 lemos: De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Se o próprio Jesus reconhecia a importância desse tempo diário de comunhão, quanto mais nós, frágeis e dependentes, precisamos cultivar essa prática. O caminho de luz é sustentado pelo relacionamento íntimo com Deus. É nesse encontro diário que nossas motivações são purificadas, nossas emoções são curadas, nossa mente é renovada e nossa fé é fortalecida. Não se trata de um fardo, mas de um privilégio, estar na presença de quem nos ama incondicionalmente. Portanto, ao iniciar mais este dia, pare por alguns instantes. Respire fundo. Silencie o coração. Lembre-se que o Deus Todo-Poderoso está ao seu lado, desejoso de lhe falar, consolar e guiar. Este é o seu encontro com Ele, o seu caminho de luz. O inimigo das nossas almas trabalha incansavelmente para nos afastar da presença de Deus, tentando nos seduzir com ilusões, enganos e prazeres passageiros. Por isso, o apóstolo Paulo nos exorta com firmeza em Efésios 5:8-10. Pois antigamente vocês estavam nas trevas, mas agora estão na luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Andar na luz exige discernimento. As trevas nem sempre se apresentam de forma óbvia. Muitas vezes surgem disfarçadas de boas oportunidades, de pequenos desvios aparentemente inofensivos, de concessões sutis em nossos valores. É por isso que o encontro diário com Deus é vital. É na intimidade com Ele que recebemos sabedoria para distinguir o certo do errado. O inimigo é astuto. Ele não tenta, na maioria das vezes, com grandes escândalos, mas com pequenas brechas. Uma mentira tolerada, um ressentimento guardado, um orgulho alimentado em segredo. Mas toda pequena sombra, se não exposta à luz, tende a crescer e contaminar o coração. Jesus nos alertou em Mateus 6:22 e 23. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Aqui Jesus não fala apenas da visão física, mas da visão espiritual, daquilo que permitimos que entre em nossa mente e coração. Por isso, precisamos constantemente submeter nossos pensamentos, desejos e escolhas à luz da palavra de Deus. O salmista, entendendo essa necessidade, fez uma oração preciosa em Salmos 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esta é uma oração que deveríamos fazer todos os dias. Pois, sem a intervenção graciosa de Deus,
facilmente nos perdemos em meio às distrações da vida. Somente a luz do Espírito Santo pode revelar as áreas escondidas, as intenções erradas e nos conduzir novamente ao centro da vontade de Deus. O caminho de luz não é apenas um trajeto de bênçãos, mas de santificação contínua. A cada dia, somos convidados a nos despir do velho homem e a nos revestir do novo, criado segundo Deus em justiça e verdade. Como está escrito em 1 João 1:7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A luz não nos expõe para nos condenar, mas para nos purificar. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento e nos restaura. Assim, mesmo quando falhamos, podemos correr para Ele com confiança, sabendo que Sua graça é suficiente para nos levantar e nos conduzir de volta ao caminho de luz. Hoje é mais uma oportunidade. Permita que o Espírito Santo ilumine cada canto do seu coração. Não tema a correção de Deus. Ela não é para o seu mal, mas para o seu bem eterno. A luz sempre vence as trevas. O caminho de luz exige constância, firmeza e vigilância. Muitos começam animados, mas, com o passar do tempo, diante das adversidades, frustrações e tentações, acabam se afastando da presença de Deus. Jesus, em sua sabedoria, alertou os discípulos com palavras que ecoam até hoje. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. A perseverança não nasce de nossa própria força, mas da confiança contínua naquele que nos chamou. Andar na luz não é viver uma espiritualidade inabalável todos os dias, mas sim, mesmo nas fraquezas, continuar voltando os olhos para Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. O apóstolo Paulo descreve essa caminhada como uma corrida, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:13 e 14. Aqui, aprendemos uma lição valiosa. A caminhada de fé não se apoia no passado, nem nas vitórias, nem nas derrotas, mas na decisão diária de prosseguir. É um recomeço constante, uma entrega renovada a cada amanhecer. É também nessa perseverança diária que experimentamos o amadurecimento espiritual. Como uma árvore plantada junto às águas, que cresce de forma lenta, mas firme e saudável, assim também nossa fé se desenvolve na constância da presença de Deus. O salmista ilustra bem essa estabilidade em Salmos 1:3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. Ser plantado junto às águas significa estar enraizado na fonte de vida. É no relacionamento diário com Deus, na oração, na leitura da palavra, na comunhão com os irmãos, que fortalecemos nossas raízes espirituais, tornando-nos inabaláveis diante das tempestades da vida. Porém, perseverar na luz também envolve resistir às propostas enganosas das trevas. O mundo constantemente apresenta atalhos e soluções rápidas, caminhos aparentemente mais fáceis, mas que nos afastam da santidade e nos conduzem à perdição. Por isso precisamos vigiar, como nos adverte 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor como o leão que ruge, procurando a quem possa devorar. A vigilância é fruto da comunhão com Deus. Quanto mais nos aproximamos da sua luz, mais sensíveis nos tornamos aos perigos das trevas. Não confiamos em nós mesmos, mas na força do Espírito Santo que habita em nós. Neste caminho de luz, o segredo não está na perfeição, mas na permanência. É permanecer nele, como Jesus disse em João 5:5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essa permanência produz frutos visíveis: amor, paz, paciência, domínio próprio, alegria, fé,
frutos que não apenas abençoam a nossa vida, mas também testemunham ao mundo a transformação que a luz de Deus opera em nós. Portanto, siga firme, ainda que os ventos soprem forte, ainda que as lágrimas caiam em alguns dias, não desista. O Deus que começou a boa obra em sua vida é fiel para completá-la. O brilho da sua luz nunca se apagará. Ao final de toda a caminhada, há um destino, e para aqueles que seguem o caminho de luz, esse destino é glorioso, eterno e incomparável. Não caminhamos em vão. Cada passo, cada renúncia, cada oração e cada lágrima tem um propósito: conduzir-nos para o encontro eterno com o nosso Senhor. A palavra de Deus nos assegura essa gloriosa esperança. Em Apocalipse 21, 23 e 24, está escrito: A cidade não precisa nem de sol nem de lua para brilhar, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão na sua luz, e os reis da terra trarão a ela a sua glória. A Nova Jerusalém, nosso lar eterno, será completamente iluminada pela glória de Deus. Não haverá mais noite, nem dor, nem morte. Tudo o que hoje enfrentamos como dificuldades serão lembranças apagadas diante da beleza e perfeição da eternidade com Cristo. A caminhada diária com Deus não apenas nos prepara para este encontro final, mas nos transforma progressivamente à imagem de Cristo, como Paulo afirma em 1 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Essa transformação é o resultado direto do nosso encontro diário com Ele. Quanto mais o contemplamos, mais nos tornamos parecidos com Ele. O brilho da sua presença vai moldando nosso caráter, nossas atitudes e nosso coração. Por isso, perseverar no caminho de luz não é uma obrigação, mas um privilégio. É antecipar um pouco da eternidade em cada amanhecer. É experimentar o sabor da glória celestial, mesmo enquanto ainda caminhamos na terra. O Senhor nos convida a mantermos os olhos fixos nesse destino. Hebreus 12:2 nos encoraja dizendo: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Quando mantemos o olhar em Jesus, ganhamos forças para prosseguir, mesmo quando a caminhada se torna difícil. A luz dele nunca falha, nunca se apaga, nunca se distancia. Assim, querido irmão e irmã, ao encerrarmos esta série de reflexões, que este caminho de luz não seja apenas uma mensagem passageira, mas um compromisso renovado. Que a cada manhã, ao abrir os olhos, seu primeiro pensamento seja: Senhor, quero caminhar hoje mais uma vez na tua luz. Pois o fim desta caminhada não será um fim, mas o início da eternidade em plena comunhão com aquele que é a própria luz. Agora é o momento de orarmos a Deus e agradecê-lo. Senhor Deus, te agradecemos por cada passo que nos permitiste dar nesta jornada. Ensina-nos a viver diariamente em tua luz, a buscar a tua presença com fome e sede de justiça. Sonda o nosso coração, purifica nossos pensamentos e fortalece nossa fé. Que a cada amanhecer renovemos o compromisso de te seguir, sabendo que o teu brilho dissipará toda a escuridão em nossas vidas. Guarda-nos até o dia em que te veremos face a face, na glória eterna. Em nome de Jesus, amém. Se esta palavra falou profundamente ao seu coração, escreva nos comentários: glória a Deus, eu escolho caminhar na luz todos os dias. Compartilhe para que outros também sejam alcançados pela luz do Senhor.